Bom dia, minha turminha de terceiro ano. Hoje nós vamos ficar juntinhos, tá certo? Um tempo bem agradável, ok? E hoje nós teremos a nossa aula de língua portuguesa, certo? Com a professora Heloísa. E nós já tivemos anteriormente estudando o nosso gênero, que é conto maravilhoso, certo? E nós vamos então continuar nessas outras aulas com esse gênero, tá bom? De conto maravilhoso. E eu sei que vocês já aprenderam, vocês já sabem o que é um conto maravilhoso, vocês já sabem as características, os elementos e a função de cada um, beleza? Então hoje nós vamos continuar com esse nosso gênero, que é maravilhoso de ensinar e de aprender, tá? E nós vamos então trabalhar essa habilidade hoje em nossa aula, que é ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, tá? Estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores, ou seja, nós vamos trabalhar esse gênero dentro de um texto que nós vamos ver na aula a seguir. E crianças, nós vamos fazer uma leitura agora, tá bom? E qual é a orientação que a tia Heloísa dá? Faz aquela leitura silenciosa, tá? Para você entender o que você está lendo, para você internalizar mesmo a história. E depois tu compartilha, chama o coleguinha, chama a mamãe, chama o papai, lê também para a mamãe e para o papai, compartilhando essa aventura, tá certo? Então vamos lá? E o nosso texto tem por título Adivinha, tá? De Margaret Miller. Então, adivinha, quem limpa os seus dentes? Um gato? Um sapateiro? Um limpador de vidro? Um patinho de borracha? Não, um dentista. Quem limpa os dentes é o dentista. Adivinha, quem pilota um avião? Um motorista? Um anjo? Uma tartaruga? Um bebê? Não, um piloto. Quem pilota um avião é um piloto. Quem faz pão? Uma girafa? Um saltimbanco? Um artista? Um ceramista? Não, o padeiro. Quem faz o pão é o padeiro. Quem conserta o carro? Um caranguejo? Um bombeiro? Um palhaço? Um veterinário? Não, o mecânico. Quem conserta o carro é o mecânico. Quem entrega as cartas? Um mágico? Um jogador de futebol? Um policial? Um papagaio? Não, o carteiro. Quem entrega as cartas é o carteiro. E agora, meus amores, minha turminha amada de terceiro ano, nós vamos agora mergulhar no nosso tema propriamente dito, tá? Que é contos maravilhosos. Crianças, nós já aprendemos, né, juntos, o que é o conto maravilhoso. Nós já vimos os elementos, as características. Nós vamos revisar porque vocês já aprenderam e eu tenho certeza disso. Então, conto maravilhoso. Tia Elo, o que é o conto maravilhoso? Vamos ver o que é o conto maravilhoso? Bem, conto maravilhoso são histórias sem a presença de fadas. Desenvolvem também um ambiente mágico com animais, gênios, plantas, objetos mágicos e duendes.
enfatizam a parte material, sensorial e ética do ser humano e tem por objetivo a realização do herói ou da heroína mediante conquista de tesouro e outros bens materiais. Ou seja, o objetivo do conto maravilhoso, além desses personagens maravilhosos, ou seja, podem fazer parte dessa história animais, duendes, plantas, objetos, né? Objetos mágicos, gênios, que vocês sabem que tem a história da lâmpada, do gênio, né? E o objetivo dele é proporcionar a realização do herói, tá? Do príncipe, da princesa, da heroína, mediante o desejo dele, tá? Então, esse é um dos objetivos do conto maravilhoso. E as características que também nós já vimos, certo? Do conto maravilhoso são, primeiro, o tempo, tá? Tchelo, é o tempo do relógio? Não, mas é aquele tempo indeterminado, é o cenário. Por exemplo, o conto maravilhoso, ele se caracteriza no tempo com as seguintes frases, iniciando um texto, iniciando a história. Por exemplo, era uma vez, numa bela tarde, dias mais tarde, tá certo? Então, numa bela manhã, ok? Então, sempre começa com essas expressões. É um tempo indeterminado que... Indeterminado por quê, Tchelo? Porque não dá para você definir, especificar exatamente quando aconteceu, tá? Por ser a característica, tá bom? Esse tempo. E o cenário? O cenário são os lugares que você organiza para realizar a história, para fazer a história acontecer, né? Então, reinos, castelos, bosques, florestas, então, estes são os lugares que você pode usar, tá bom? Como cenário para você realizar a história, beleza? E os personagens, nós já sabemos, né, que são os reis, rainhas, príncipes, ou seja, são as pessoas, são os personagens que vão participar, fazer a história acontecer, viver a história, tá? Camponeses, bruxas, madrastas, então são estes os personagens, né, que são características do conto maravilhoso. O vocabulário: norma culta, tempos verbais em desuso, palavras antigas, ou seja, Vossa Majestade, certo? Vossa Senhoria. Então, são esses os termos usados, são termos antigos mesmo, mas que são muito coerentes com o conto maravilhoso, ok? E o conto maravilhoso, crianças, ele se difere de fada, de contos de fada, certo? Por que ele se difere? Vamos ver. A diferença do conto maravilhoso e de fadas, tá? O conto de fadas, veja só. O conto maravilhoso, ele tem uma origem oriental, tá? Não há presença de fadas. Observe que nós dissemos no início, né, que pode participar príncipes, princesas, duendes, animais, né, objetos mágicos, tá? Então, não há presença de fadas. Elementos que aparecem: duendes, animais, objetos falantes, como o sapo ou a bola, né? Numa história que a gente já contou para vocês, a bola falante, né? A problemática gira em torno da ascensão social, ou seja, do desejo de crescer do artista, do personagem, né? O protagonista sai da pobreza e em busca de riqueza. Então, geralmente, na maioria das vezes, acontece assim, um príncipe, tá? Que vira sapo, que vira bola, então, mas ele almeja alcançar algo ou alguém. E outra coisa, então, uma história que a tia Heloísa também já falou para vocês,
que os 3 irmãos queriam se dar bem, mas somente um conseguiu ficar rico, tá certo? Uma história bacana. Então é mais ou menos nesses termos aqui que acontece com essa problematização, tá? Que o protagonista ele sai da pobreza em busca da riqueza, é um objetivo dele. Então é uma das funções do conto maravilhoso. Vamos ver a diferença aqui do conto de fadas. Ele tem uma origem celta, certo? Há a presença de fadas, né, de bruxas, um mundo de fantasias. E a problemática gira em torno do herói em busca de sua realização pessoal. Em geral, recebe a ajuda de fadas para alcançar seu objetivo, o amor. Ou seja, faz as magias, né? A fada faz a magia que é para o amor aparecer. Então, é dessa forma que acontece, que difere do conto de fadas. E a dualidade entre o bem e o mal. Geralmente isso acontece, tá? Aqui no conto de fadas. Geralmente acontece essa dualidade, né? Essa briga entre o bem e o mal. Ok? Vamos agora, nós vamos de fato nos deliciar na leitura. Agora nós vamos dar uma mergulhada, tá bom? Uma viagem na leitura, tá? No mundo da leitura. E o texto que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã tem por título A Rainha das Abelhas. Certa vez, crianças, antes de começar o texto, eu queria pedir para vocês ficarem atentos, certo? Num ambiente bem saudável, bem tranquilo, observa a história que nós vamos precisar no final. Combinado? Vamos lá? Certa vez, 2 filhos de reis saíram em busca de aventuras e se entregaram a uma vida tão desregrada e dissoluta que nem se lembravam de voltar para casa. O mais moço, que era chamado de Bobo, saiu à procura de seus irmãos. Quando finalmente os achou, só ouviu caçoadas, porque, sendo tão ingênuo, pensava em vencer na vida, enquanto eles, muito mais espertos, não tinham conseguido. Os 3 puseram-se a caminho juntos e chegaram a um formigueiro. Os 2 mais velhos quiseram remexer nele para ver as formigas fugirem alvoroçadas carregando os próprios ovos. Mas o Bobo lhes disse: deixem os bichinhos em paz. Eu não suporto que vocês lhes façam mal. Então eles continuaram andando e chegaram a um lago, onde nadavam muitos patos. E os 2 irmãos queriam pegar alguns para assar, mas o Bobo não consentiu e disse: deixem os bichinhos em paz. Eu não suporto que eles sejam mortos. Por fim, chegaram a uma colmeia, onde havia tanto mel que escorria pelo tronco da árvore. Os 2 quiseram acender fogo embaixo para sufocar as abelhas e poder tirar o mel. O Bobo tornou a impedir, dizendo: deixem os bichinhos em paz. Eu não suporto que eles sejam queimados. Afinal, os 3 irmãos chegaram a um castelo. Nas cavalariças havia cavalos de pedra e não aparecia pessoa alguma. Eles passaram por todas as salas, até que, no fim, encontraram uma porta com 3 fechaduras. No meio da porta havia, porém, um buraquinho por onde se podia espiar o aposento.
viram lá dentro um homenzinho grisalho sentado diante de uma mesa. Eles o chamaram uma, duas vezes, mas o homenzinho não ouviu. Quando o chamaram pela terceira vez, ele se levantou, abriu as fechaduras e saiu. Não disse uma palavra, mas o levou a uma mesa ricamente preparada. Tendo os três comido e bebido, ele conduziu cada um a seu quarto de dormir. Na manhã seguinte, o homenzinho grisalho chegou-se para o mais velho, acenou chamando e o guiou até uma placa, onde estavam escritas 3 tarefas que poderiam desencantar o castelo. A primeira dizia que no bosque, debaixo do musgo, estavam as pérolas da filha do rei, em número de 1000 que precisariam ser catadas. E ao pôr do sol, se ainda faltasse uma só, a pessoa que as procurava se transformariam em pedras. O mais velho foi e procurou o dia inteiro. Como, porém, o dia chegou ao fim e ele tinha achado só 100 pérolas, aconteceu o que estava escrito na placa e ele se transformou em pedra. No outro dia, o segundo irmão assumiu a tarefa, mas não se saiu melhor que o mais velho, pois só achou 200 pérolas e ficou transformado em pedra. Por fim, chegou a vez do bobo, que procurou no musgo, mas era tão difícil encontrar as pérolas e demorava tanto que ele se sentou numa pedra e chorou. Nisto apareceu o rei das formigas, cuja vida ele salvara. Vinha acompanhado de 5.000 formigas. Não demorou muito e os bichinhos acharam todas as pérolas e as amontoaram ali. Mas a segunda tarefa era ir pegar, no fundo do lago, a chave do quarto da filha do rei. Quando o bobo chegou ao lago, vieram nadando os patos que ele uma vez salvara. Mergulharam e pegaram a chave lá no fundo do poço. A terceira tarefa era a mais difícil, pois das 3 filhas do rei que estavam dormindo, ele devia escolher a melhor. Elas eram, porém, completamente iguais, não tendo nada que as distinguisse uma da outra, a não ser por terem comido, antes de dormir, 3 doces diferentes. A mais velha, um torrão de açúcar. A segunda, um pouco de melado. A mais moça, uma colherada de mel. Então chegou a rainha das abelhas, que o bobo havia protegido do fogo, e foi provando da boca de todas as 3 filhas. Por fim ficou pousada na boca da que havia comido o mel. E assim o bobo reconheceu qual era a filha de rei certa. Com isso, o feitiço se desfez. Tudo no castelo despertou daquele sono que tinha virado pedra e retomou a sua forma. O bobo se casou com a mais jovem e melhor filha do rei. Crianças,
às vezes é necessário que nos façamos, não de bobos, né? Mas tenhamos cautela em todas as coisas que a gente vai fazer, não é verdade? A pessoa que se julga esperto demais, sábio demais, inteligente demais, às vezes acaba que se atropelando em algumas atitudes, não é verdade? Então é melhor você ser prudente, como o rapaz o mais novo que foi chamado de bobo. Ele foi um bobo esperto, né? Ele foi um bobo esperto. E os que eram inteligentes ficaram para trás, né? Foram encantados virando pedra, tá certo? E ele então se deu bem, porque ele casou com a filha mais jovem, a filha do rei. E ele ficou rico, tá certo? Que é a característica do conto maravilhoso. Eles eram pobres, mas ele ficou rico porque se casou com a filha do rei, tá? Ele casou-se com a filha do rei, então ele ficou rico, ok? Veja só, nós vamos agora, meus amores, parar um pouco, vamos refletir dessa frase que a tia Elô vai ler para vocês agora, que ela diz: a educação, ela não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Nós não expressamos a nossa educação em palavras. As nossas atitudes precisam ser condizentes com o que dizemos. Mas para tudo isso acontecer, é necessário que desenvolvamos a educação. E a educação nós a fazemos através da leitura. Bons livros, bons autores. Então, vamos procurar desenvolver e desempenhar boas atitudes. Aí sim nós estamos expressando, nós estamos dizendo que somos pessoas educadas. Mas é necessário que nós primeiro tenhamos o hábito de ler, de praticar a leitura e diária, possivelmente. Tá certo? Como a tia Heloísa já falou. Procura fazer uma leitura todos os dias, tira um momentinho. Procura um livro, mesmo que seja de contos maravilhosos, de fada. Mas procura fazer uma leitura, que isso vai enriquecer você, o seu conhecimento, o seu vocabulário. E também vai te despertando para boas atitudes, ok? A tia Heloísa vai se despedir da nossa aula agora, tá? Desejando para vocês aquele beijo maravilhoso que ela sempre manda para essa turminha de terceiro ano. E até a próxima aula!